Como pastor, eu gostaria de dizer a vocês que tenho acompanhado de perto o mandato do pastor Roberto Moraes e queria convidar vocês para assistir agora um pouco, é um pouco de paciência, não vamos tomar muito o seu tempo, mas é só um pouquinho para clarear as suas ideias e entender exatamente o porquê eu não posso deixar de apoiar o pastor Roberto Moraes. Roberto Moraes Oliveira Filho. Até agora são mais de 1000 dias de mandato, ou seja, 3 anos trabalhando ativamente, dia após dia, para fazer valer o voto de confiança que o povo lhe concedeu. O papel do vereador é ser uma ponte entre o povo e o poder municipal, defendendo os interesses de uma população que necessita de amparo em muitas áreas. E isso é o que o pastor Roberto Moraes tem feito, e tem feito incansavelmente. Até agora, ele já apresentou mais de 540 proposituras, o que abrange projetos de lei, indicações, moções e títulos de cidadania. Logo nos primeiros meses, o pastor Roberto fez parte do programa Na Sala do Povo, na TV Atalaia. Por meio desse trabalho e com muito sacrifício, ele conseguiu ajudar na reforma de algumas casas de famílias carentes. Mas não foi só. O pastor Roberto, também com muito esforço, reergueu uma casa totalmente perdida após um incêndio no bairro Santa Maria. Graças a esse trabalho, uma família de 5 membros, sendo pai, mãe e 3 filhos pequenos, passaram novamente a ser amparados por um teto. Amparar. Essa pode ser uma das palavras que norteiam o mandato do pastor Roberto. Ouvir com atenção os anseios do povo, procurar ser útil, seja através de um encaminhamento, de uma ajuda ou de uma palavra. Ao longo desses 3 anos, o pastor Roberto atendeu, na Câmara, uma média de 10 pessoas por dia, o que equivale aproximadamente a mais de 1.035 pessoas por ano. Ou seja, mais de 3.100 atendimentos pessoais ao longo destes 3 anos de atuação. Gente que precisa ser ouvida, precisa receber atenção, precisa se sentir abraçada por aquele que, outrora, recebeu o seu voto de confiança. Isso sem contar com as pessoas que ele visitou nas suas próprias casas, ouviu nas ruas, nos locais públicos. Na tribuna da Câmara, ele não se furta em discursar e expor temas de relevância social, sobretudo do povo cristão. Assuntos como violência, mobilidade urbana, saúde, família e melhorias do espaço público foram amplamente defendidos por ele. Isso sem falar na luta pelos professores e pelos servidores municipais. O pastor Roberto apresentou, por exemplo, um projeto de lei que já foi aprovado pelo prefeito, que visa melhorias para os agentes de trânsito. O projeto propunha uma mudança na nomenclatura, que favoreceu, dentre outras coisas, o recebimento de verba federal para implantação na melhoria da mobilidade urbana. Aliás, ele sempre apoiou campanhas sobre o trânsito e participou de eventos promovidos pela SMTT, seja com solicitação de espaços na Câmara, seja levando uma palavra para os servidores. Para a Guarda Municipal, o pastor Roberto criou um projeto solicitando a implantação da capelania no órgão municipal. Roberto também elaborou um projeto que visa separar a zona de expansão em bairros. Mas antes de propor, ele reuniu cautelosamente a população local para ouvir o que desejam, de fato, que ocorresse na região, para expor os prós e contras que, uma vez aprovado, o projeto traria. Durante a atuação na Câmara de Aracaju, o pastor Roberto votou contra projetos que entendia não beneficiar a população aracajuana, já que onerava ainda mais as pessoas, como o aumento da passagem de ônibus e do IPTU. O povo sempre foi verdadeiramente a prioridade do pastor Roberto, independentemente de ideologias políticas.
Entre erros e acertos políticos que nós temos cometido, eu creio que este foi um dos grandes acertos. Especialmente hoje passei a entender, depois que ele fez essa prestação de conta dos seus primeiros momentos ali na Câmara, e eu vi que as lideranças presentes, todos ficaram extremamente satisfeitos. E surpreendeu, porque foi muito mais do que aquilo que nós estávamos aguardando. Apesar de ser o primeiro mandato, ele mostrou-se amadurecido no ponto de priorizar a população de Aracaju, de todas as faixas etárias. Uma prova disso é que logo no início do mandato, o pastor Roberto conseguiu audiência com o prefeito João Alves Filho para levar alunos a expor um projeto criado por eles para melhorar a fluidez de algumas vias de Aracaju. Mas não é só. O vereador pastor Roberto Moraes também se posicionou contra projetos que feriam grandemente os preceitos da família cristã, como a ideologia de gênero, o infanticídio nas tribos indígenas, a união homoafetiva e a dificuldade de fazer missões em países de origem islâmica, cujo preço, muitas vezes, é a própria vida. Roberto enfatizou a palavra de Deus na tribuna, realizou sessões especiais sobre o Dia da Bíblia, a Reforma Protestante e o Dia do Cantor Evangélico. Ele se posicionou firmemente contra a corrupção, apoiou a campanha do desarmamento, se fez presente em eventos promovidos pela Secretaria de Segurança Pública, repudiou o preconceito contra a jornalista nordestina Renata Alves, apoiou campanhas sociais como Outubro Rosa, foi solidário com as vítimas das enchentes, tomou para si a causa das famílias do bairro 17 de Março, dos flanelinhas, que temiam perder a única fonte de renda com a implantação do rotativo nas áreas do mercado. Defendeu a causa dos garis e margaridas, que lutam por melhorias para a classe. O pastor Roberto defendeu os rodoviários que brigavam para receber seus salários atrasados. Buscou parceiros como o SESI, a Fundate e o SENAC, para a realização de evento do Lar Evangélico da Assembleia de Deus. Como vice-presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Sergipe, participou de diversos eventos defendendo a causa e esteve também presente nas audiências públicas sobre o plano diretor. Ele lutou também para a pavimentação de ruas, como a José Ribeiro Bonfim, no bairro Pereira Lobo, um sonho antigo dos moradores da região, e a Rua 3, na Olaria. Na Rua Monte Castelo, no 18 do Forte, onde está localizada a Igreja Madureira, o pastor Roberto conseguiu, através de indicação, que a via se transformasse em mão única, favorecendo sobremaneira o trânsito local. Na Câmara, o pastor Roberto lamentou o veto do fator previdenciário e foi sensível ao reconhecer o valor de homens e mulheres que fazem a diferença na capital sergipana, mesmo não sendo naturais daqui, e por isso requereu um título de cidadania aracajuana para eles. Como primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, o pastor Roberto Moraes presidiu inúmeras sessões ordinárias e especiais e, dentre outras causas, continua defendendo o pleito dos mototaxistas, que objetivam regularizar a profissão. Todo o trabalho desenvolvido pelo pastor Roberto Moraes é destaque na imprensa local. Contabiliza-se inúmeras entrevistas, inclusive ao vivo, para as TVs locais. Mas ainda não acabou. Até aqui o ajudou o Senhor. E assim continuará sendo durante todo o tempo que Deus determinar. E aí, diante de tudo isso que vocês acabam de ver, eu lhe pergunto, você ainda tem dúvida que deveria votar no pastor Roberto Moraes? Eu vou acompanhar para que ele mantenha este mandato e possa manter os seus propósitos, realizando os seus sonhos. Então vamos votar no pastor Roberto Moraes com o número 77777. Então você apoia no botão e deixa o 7 fluir, porque só vai dar 7. 7, o número da perfeição. Vote! Eu vou votar em pastor Roberto Moraes. 77777 é o meu vereador. Vote! Eu vou votar em pastor Roberto Moraes. 77777, nele eu voto com amor.